O tema da conferência do Dr. Santos Andrade será a hesitação vacinal na era da desinformação em saúde. A duração da sua conferência será de 35 minutos. Quando faltarem 5, eu aviso. Permita apresentá-lo. O Dr. Santos Andrade é consultor técnico de coordenação geral de farmacovigilância do Departamento de Imunizações da Secretaria de Vigilância Sanitária em Saúde do Ministério da Saúde. Ele atua em farmacovigilância de vacinas, com foco em erro de imunização, hesitação vacinal, comunicação e segurança de vacinas e judicialização da saúde. Doutor. Boa tarde a todos, todas, na verdade. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao convite da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Eu acho que em nome do Dr. Eder Gatti e do coordenador geral também, Jader Pécio, gostaria de agradecer por esse convite e por a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema que é extremamente importante e extremamente complexo de se falar. Quando o convite foi feito, eu me perguntei inúmeras vezes sobre o que de fato eu deveria apresentar a vocês e pensando, né, e obviamente pedindo auxílio de meus colegas da Coordenação Geral de Farmacovigilância, eu tentei trazer informações sobre o porquê que a hesitação vacinal ela ocorre. Algumas até já foram explanadas aqui, mas a gente pode detalhar um pouco mais, até mesmo com características um pouco mais singelas, vamos dizer assim, entendendo em loco, né, o que a gente do Ministério da Saúde recebe sobre esse tema e também passar para vocês estratégias que podem ser realizadas para melhorar, né, essas coberturas vacinais, para a gente ter um aumento das coberturas vacinais e ter também um impacto na redução da hesitação vacinal para todo o público. Antes de iniciar, eu queria trazer um questionamento, porque é interessante que a gente fale, obviamente, do que está acontecendo lá fora, mas que a gente entenda, talvez, o que está acontecendo aqui. Como é que está o calendário vacinal de vocês? Vocês tomaram todas as vacinas previstas pelo Programa Nacional de Imunização hoje? Perguntas, né? Provavelmente todos aqui são profissionais de saúde. Vocês tomaram influenza esse ano? Olha, tomaram a vacina da Covid esse ano? Bom, às vezes, obviamente, muito bom, né? O público aqui ele tem uma certa afinidade com a vacinação, então já fico feliz em saber disso. Mas ao mesmo tempo eu queria dizer para vocês que nem sempre isso acontece. Na grande maioria das vezes a população não tomou. E às vezes são pessoas que estão falando sobre hesitação vacinal, mas que têm um sentimento de hesitação vacinal por algum motivo. E eu falo isso para vocês e eu acho que é extremamente importante falar, porque existe uma situação que acontece muito frequentemente quando a gente está na ponta com um profissional de saúde, que é, você que está falando aí na frente, você se vacinou? Então isso acontece muito e às vezes o próprio profissional que está ali falando não completou o seu esquema vacinal. Então, se você não fez isso ainda, por favor, procure, né, uma unidade básica de saúde, uma sala de vacina para fazer. Falar sobre hesitação também é extremamente relevante porque ela envolve diferentes aspectos, culturais, sociais, enfim, que estão bastante relacionadas. Alguns desses aspectos eles foram levantados no mundo como um todo, mas também existem pesquisas no país e já se falou um pouco sobre esse projeto de confiança das vacinas. Um projeto que tem algumas sedes na Universidade de Londres, uma universidade da Bélgica e uma universidade em Hong Kong. E é interessante para vocês entender que não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno global e é um fenômeno que tem atingido todas as coberturas vacinais ao longo, né, desses anos, especialmente pós-Covid, especialmente pós-pandemia e especialmente também por conta dos grupos anti-vacinas. Eles surgem espontaneamente às vezes, né, porque as pessoas estão desinformadas, mas por vezes eles surgem com fins lucrativos. E é importante que vocês saibam que existem hoje grupos com fins lucrativos destinados
a serem grupos anti-vacinas. E por que eu estou falando isso? Hoje a gente recebe, por exemplo, denúncias de Instagram, de Facebook, de redes sociais de maneira geral, onde médicos eles vendem informações que eles consideram informações não compartilhadas para a sociedade em cursos que você paga para fazer, não informações que eu vou te dar gratuitamente. E além disso, existem médicos que vendem produtos de desintoxicação para vacina contra a Covid. Isso é real. Pode parecer estranho, mas existe. E esses produtos, eles são produtos que são tóxicos para a população de maneira geral e que pode causar um dano posterior. Então é importante que a gente saiba disso também. Sobre esse mapa do índice do índice de confianças em vacinas, eu queria apresentar para vocês 4 pontos que são extremamente importantes. Um deles é a questão da compreensão, da percepção das pessoas, no caso aqui são todos dados aqui do Brasil, mas você consegue naquele mapa, com aquele QR Code, acessar de outros países, mas o quanto que as pessoas consideram, por exemplo, que as vacinas elas são importantes para crianças. Então, em 2015, a gente tinha aí 99% das pessoas considerando que essa vacinação era extremamente importante e que caiu para 88% ali em 2024. Uma grande preocupação. Um outro ponto, eficácia. Acreditava-se, 94% das pessoas em 2015 acreditava que a vacina era eficaz contra, né, as doenças. E em 2024 isso cai para 83%. Sobre segurança, isso ainda fica pior. Eu acho que, não só eu acho, eu tenho certeza, na verdade, de que isso tem muita influência dos riscos que as pessoas têm relacionado à vacinação. Aqui a gente falou, nas últimas palestras, sobre causalidade. E eu acho que é importante a gente ter essa definição, essa compreensão do que seria a causalidade. Quando alguém notifica uma reação à vacina para o Ministério da Saúde, isso a gente considera como um evento suspeito. A gente chama como eventos supostamente atribuídos à vacinação ou imunização. Eles são considerados ESAV, que aí é exatamente esse termo, quando ocorrem em até 30 dias após a vacinação. E aí um exemplo bem crítico que foi mencionado aqui, a pessoa vacinou, teve um acidente de trânsito, quebrou a perna. Isso poderia ser considerado um ESAV, aconteceu 30 dias após. Mas não tem relação direta com a vacina. E quando a gente vai investigar, a grande maioria dos eventos que a gente recebe, eles não têm relação direta com a vacina. Eles são considerados como coincidentes. Eles iriam acontecer por causa da clínica do paciente, por causa daquilo que ele se expôs, por causa de determinadas questões, mas aconteceu, infelizmente, após a vacinação. E muito se tem correlacionado da vacina com, né, esses eventos, e isso tem impactado diretamente nisso aqui, na confiança, né, da vacina e nas pessoas acreditando que elas não são seguras. Um outro ponto também é a questão das crenças. E quando a gente fala de hesitação vacinal, é extremamente importante falar sobre religião, porque existem muitas igrejas hoje falando contrário, de que as pessoas não deveriam se vacinar. Então, nesse momento aqui, em 2015, 95% das pessoas acreditavam, né, que as vacinas elas eram compatíveis com suas crenças, e hoje, 74% apenas. E isso é reflexo dessa disseminação de desinformações e dessas questões religiosas que estão envolvidas também. Bom, essa não é apenas uma pesquisa que fala sobre hesitação vacinal. Existem outras diversas, e eu trouxe aqui 3, né? A primeira que eu já apresentei, e essa daqui, que foi encomendada pelo IBGE, junto com a PNAD contínua, que seria a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua Anual, e houve um suplemento específico da vacina, sobre Covid para entender se as pessoas pegaram ou não Covid, entender se elas se vacinaram ou não, por que elas não se vacinaram ou por que elas não completaram o esquema vacinal. Por que vocês acham, por exemplo, eu quero que vocês façam essa reflexão de por que as pessoas não se vacinaram. Pensem um pouquinho aí e tentem entender o que é que vocês receberam durante a pandemia
que poderiam ter levado essas pessoas a não se vacinar, ou como estava acontecendo o diálogo entre as pessoas, principalmente em redes sociais. Para ficar mais fácil de entender, esse gráfico aqui ele traz da população como um todo, da população de 18 anos ou mais e de 5 a 7 anos. Mas a principal causa foi medo de reação adversa ou da própria injeção. Medo de reação adversa a gente já falou, ok? As pessoas associaram a morte súbita, as pessoas associaram a miocardite. Tem associação com miocardite? Tem, mas é uma miocardite leve, ela melhora em até 7 dias, acontece num público específico que é jovem, do sexo masculino, mas não tem tamanha gravidade que tem a miocardite causada pela doença. Então é importante que vocês saibam disso. Mas um outro ponto aqui é o medo de injeção. E quando eu falo do medo de injeção, eu vou trazer uma outra reação que foi mencionada aqui também, que é a reação de estresse vacinal. Vocês já ouviram falar? Essa reação ela ficou muito caracterizada no Acre, porque as crianças e as adolescentes fizeram fila para vacinar e a primeira teve uma crise psicogênica. Não era uma crise epilética, mas parecia muito ser uma crise epilética, que a gente considerou como psicogênica. Foram avaliadas, foi levada para o médico e tudo mais, e não foi identificada nenhuma relação ali com a vacinação. Mas a primeira teve. A segunda que viu e foi se vacinar, teve um quadro semelhante. E assim, uma cascata, uma onda de adolescentes apresentando quadros semelhantes à epilepsia, mas que não tinha relação direta com a vacinação. Era ansiedade, era medo que levava a isso. Então isso também tem um impacto direto no que a gente está falando aqui sobre hesitação vacinal. Elas não confiam ou não acreditam na vacina. E aqui a gente está falando especificamente da vacina da Covid. Não acha necessário ou acredita na imunidade. São pessoas geralmente jovens que acham ali que a sua imunidade está plena e que elas não vão apresentar a doença, ou elas têm a falsa sensação, o que é pior, de que as doenças elas não existem, que são coisas fantasiosas. E aí eu vou até mostrar posteriormente um slide em que alguns grupos eles trazem exatamente isso, de que a catapora ela não existe, por exemplo. Então, são coisas que realmente a gente recebe. Por recomendação de profissional de saúde, isso aqui é uma preocupação extremamente relevante. Então, muitos profissionais de saúde hoje, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, eles não têm indicado a vacina da Covid. E isso faz com que, como foi apresentado pelo palestrante anteriormente, que as pessoas não queiram se vacinar. Então, como ele mesmo apresentou, 8% das pessoas vão se vacinar nesse tipo de situação. Não tinha vacina que queria tomar, uma questão de acesso ou outras questões. Mas o que fez, por exemplo, a pessoa não completar o esquema vacinal? E aí, nessa pesquisa, um dos primeiros pontos, por esquecimento ou falta de tempo. Então, as pessoas iniciaram, mas como foram muitas doses ao longo dos anos, né, o esquema mudou muito, as pessoas às vezes achavam que tinham completado o esquema, mas não tinham. Precisava ainda tomar outras doses. Ou por falta de tempo, não conseguiam encontrar na agenda ali um momento para ir num posto de saúde para se vacinar, ou os postos não fizeram campanhas extramuros que facilitassem o acesso. Não achava necessário, tomou aquelas doses que eles gostariam, ou não confiam na vacina. E nesse período também aconteceu uma outra questão. As pessoas começaram a optar e escolher a marca da vacina, o fabricante. Então, eu não quero tomar a vacina da AstraZeneca, eu só quero tomar a da Pfizer. Eu não quero tomar a da Pfizer, eu só quero tomar a Coronavac. Eu não quero a Coronavac, eu só quero... Então, isso também gerou uma certa desconfiança sobre aqueles outros fabricantes, outros produtos. E isso foi ruim também, e o PNI ele tem tentado reduzir associação à marca, para justamente fazer com que as pessoas elas queiram se vacinar pelo produto que é seguro, e que é a vacina que vai melhorar nessa condição de vida dele. Está aguardando ou não, completou o intervalo para tomar a próxima dose, mas existem outras e ali um menor número, mas medo de reações adversas também estava presente. O inquérito de cobertura vacinal em crianças nascidas em 2017 a 2018, ele levantou também alguns motivos, e no passado os motivos eram outros. No passado, os motivos eram de acesso. Era dificuldade de conseguir uma vacina no posto ou de se
deslocar até aquele local. Às vezes uma região mais isolada, às vezes, por exemplo, eu não tinha condições financeiras de pagar um ônibus até chegar na unidade de saúde ou algo nesse sentido. Dificuldade de acesso a serviços de saúde e recusa por alguma vacina específica. Opa, opa, opa. Outros motivos que surgiram também, principal aí a gente teve a pandemia, e essa pandemia eu falo não apenas na questão de fake news, mas do acesso mesmo, a gente estava enclausurado em casa. Medo de reação à vacina, médico profissional de saúde orientou para não vacinar o filho, medo de dar injeção no filho, não acredita nas vacinas, acredita que as vacinas fazem mal à saúde, notícias divulgadas nas redes sociais me fizeram desistir da vacina, a doença não existe mais, o amigo ou parente orientou para não se vacinar. Então, tudo isso eram motivos para as pessoas não se vacinarem. Isso aqui repercute ainda mais. Então, como a gente já tem reforçado, a desinformação ela está aí presente e a gente recebe inúmeras informações que são bem preocupantes. Então, eu vou dar um exemplo só para que vocês tenham uma compreensão de como as pessoas estão entendendo ou associando reações à vacina. Uma senhora me ligou lá no PNI para perguntar se ela poderia associar a aterosclerose dela às 4 doses da vacina da Covid, porque na vacina da Covid existia componentes, um componente que era o colesterol, que na verdade está presente em pequena quantidade, mas ela gostaria de entender se a aterosclerose que ela desenvolveu foi por causa das 4 doses. A gente recebe essas informações tanto por ouvidoria quanto por ligação cotidianamente. Então, hoje, por exemplo, alguém no Ministério pode ter recebido alguma pergunta sobre isso. E é justamente isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar que esse alarde aconteça, a gente quer tentar identificar quais são as informações que chegam até a gente que são mais relevantes para combater. A gente não combate qualquer informação. E aí eu vou explicar o porquê. Imagina que... desculpa, seu nome? Ana. Imagina que a Ana, ela me traz ela começa a publicar informações falsas sobre a vacina. Só que a Ana, ela consegue atingir uma quantidade específica de pessoas. Vamos pensar assim, umas 20 pessoas no entorno dela. Essas 20 pessoas atingem mais algumas, mas fica num núcleo muito específico, muito concentrado. Se o Ministério pega essa informação e leva para combatê-la ou para enfrentá-la, a gente passa a informação dela para milhares de pessoas. E isso gera um problema maior, porque as pessoas começam a ter medo, mesmo recebendo a informação positiva, porque outros começam a gerar desinformação. Então, existe um grupo específico que levanta essas informações que encontram na literatura, acompanha comentários, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, inúmeras redes sociais. E esse grupo, ele levanta quais são aquelas que têm um impacto maior na população brasileira. E a partir desse momento, a gente começa a responder ou enfrentar essas desinformações. Tudo isso levou ao que a um problema que a gente encontrou aqui, especialmente em 2019 e 2021, que foi a queda das coberturas vacinais. A redução das coberturas vacinais e como é que eu posso dizer, essa sensação de segurança, ela é natural, mesmo sem a desinformação. Por que que isso acontece? Quando tem altas coberturas, eu não tenho a existência ou a presença daquela doença naquele local. Considerando isso, as pessoas têm a sensação de segurança e de que aquelas doenças elas não existem ou elas não causam o mal que realmente elas causam. E aí o que acontece? As pessoas deixam de se vacinar. E é justamente isso é natural. No entanto, a desinformação ele aumenta essas questões. Mas como é que a gente pode trabalhar com esses dados? E como é que o Ministério tem se organizado e tem ensinado as pessoas a trabalhar com a hesitação vacinal? Primeiro ponto, através de produção de evidências e análises técnicas, aqui eu vou trazer alguns estudos que a gente encomendou e que trouxeram bons resultados. Capacitação e educação permanente, refutação e desmascaramento de desinformações, participação em mídias, fóruns e congressos, como a gente está fazendo exatamente nesse momento, materiais educativos e de mobilização social, fomento e participação de pesquisa, projetos e parcerias com outras instituições. Tudo isso aqui
vai aparecer nos próximos slides, não necessariamente nessa ordem, mas numa ordem que fique mais palatável para vocês. Primeiro ponto, sobre produção de evidências. A gente solicitou, não necessariamente a gente, mas a gente acompanhou o DCIT, de lá do Ministério da Saúde, ele financiou 2 pesquisas em hesitação vacinal para levantamento de evidências sobre hesitação vacinal. E essas evidências, que foram revisões sistemáticas, elas trouxeram algumas estratégias, e dentre elas a gente tem essas aqui. Fortalecer a comunicação para diversos grupos populacionais é uma delas, e eu vou trazer alguns exemplos de como fazer isso. Implementar programas de educação permanente para os profissionais de saúde. Ampliar o acesso da população às vacinas, aprimorar o enfrentamento da desinformação sobre vacinas, integrar estratégias de vacinação para gestantes. Esse material está publicado na nossa página no Ministério da Saúde. Se vocês quiserem acessar, é só colocar no Google hesitação vacinal e Ministério da Saúde, que já vai abrir a página de segurança de vacinas. Uma outra síntese de evidências que também foi realizada nesse mesmo período identificou intervenções educacionais a nível individual como uma estratégia efetiva, lembretes de vacinação, isso é muito realizado no serviço privado, mas a gente tem uma estratégia, está desenvolvendo uma estratégia para o serviço público também, intervenções educacionais para profissionais de saúde, atividades educativas comunitárias apoiadas por líderes comunitários, intervenções em níveis de provedor de serviços que impactam no aumento da vacinação. Uma questão que eu acabei esquecendo de falar, mas é que a pesquisa anterior ela estava relacionada a adultos, idosos e gestantes. Essa daqui, crianças e adolescentes, ok? Infelizmente, essa ainda não está disponibilizada no site, mas a gente em breve vai disponibilizar. Mas quais são essas estratégias, por exemplo, de comunicação? Uma das mais efetivas e mais mencionadas pelas pesquisadoras foi justamente envolver líderes comunitários, figuras políticas e influenciadores. Então, se você quer fazer alguma campanha sobre vacinação no seu local de origem, na sua comunidade, busque aquelas pessoas que influenciam. Busque os líderes políticos, por exemplo. Tente identificar ali quem são as pessoas que estão mais próximas da população. Aqueles que as pessoas escutam. Então, tentem buscar, por exemplo, presidentes. Ali a gente tem o Dalai Lama, aqui a gente tem um representante indígena. E ali a gente tem também influencers. Não sei se vocês viram esses vídeos, mas o Ministério ele tem mudado muito a forma como ele se comunica com a população. E aí, alguns deles, eles são bem descontraídos e divertidos. Se vocês puderem acessar, também é extremamente importante. Outra forma é uma comunicação culturalmente sensível e adaptada aos valores locais. Vocês viram um vídeo de uma criança, o Noah, que quando ele se vacinou, a mãe estava filmando e na hora que ele estava se vacinando, ele gritou, vai Corinthians! Chegaram a ver? Então naquele momento que poderia ser um momento de choro, ele explanou, né? Ele se expressou de uma forma muito, muito legal, e de modo que isso viralizou na internet. Isso praticamente foi uma campanha de vacinação. Várias crianças se vacinaram, falando vai Corinthians, sonhando em, assim como Noah, ir para o estádio assistir o jogo de futebol. Então isso é extremamente relevante. Algo voltado, por exemplo, para a população indígena, nesse tipo de vacinação específica, para criança, para idoso. Então, tentar entender quais são suas crenças, quais são suas necessidades, tentar fazer uma escuta ativa ali daquela população, entender conhecimentos, entender práticas, entender atitudes, para justamente poder fazer algo direcionado. Apelos emocionais, eles também são possíveis. A gente tem utilizado cada vez menos, né? Mas eles são possíveis também. E aí é para fazer com que as pessoas entendam de fato o risco que aquela doença tem. Outro ponto também é falar sobre os benefícios coletivos e individuais da vacinação. Então, para que ele entenda que não é só para ele, mas também para o seu pai, para o seu avô, para os seus parentes mais próximos. E sempre falar numa linguagem acessível. E aí tem uma cartilha ali, se vocês quiserem também, que vocês podem acessar no site, que vai trazer um pouco mais sobre essa vacinação para idosos, gestantes e adultos. Opa!
O Ministério também tem investido em tecnologias e mídias digitais, especialmente ali também em lembretes de vacinação. Hoje a gente tem o chatbot, que ele responde perguntas sobre a vacinação, então é um WhatsApp, você faz as perguntas, obviamente a gente tem ali um cardápio de perguntas e respostas, mas vai auxiliar bastante. E a gente tem a ouvidoria ali através do Fala BR, que você pode acessar e fazer a sua pergunta, a gente tem até mais ou menos uns 10 dias para responder. Um outro projeto que a gente está tentando lançar até o ano que vem é o de mensagerias. Esse projeto daqui a gente está tentando, através do Sinasc, identificar as mães que pariram recentemente e comunicá-las sobre a questão da necessidade de vacinar naquele período ou fazer novas doses, a depender também do que a gente for encontrar. Todas essas informações, elas estão presentes nessa página que eu já mencionei para vocês, de segurança das vacinas. A gente tem, não está muito legível aqui, mas a gente tem a base de dados sobre reação à vacina. A gente tem uma página só sobre hesitação vacinal. A gente tem os boletins referentes a erros de imunização e ESAV também publicados. A gente tem explicações sobre como notificar, quem deve notificar, aonde notificar. E a gente tem também notas técnicas, manuais e outras informações. E é extremamente importante mencionar para vocês que o nosso site ele foi certificado como uma fonte confiável de informações sobre segurança de vacinas pelo Vaccine Safety Net da Organização Mundial de Saúde. Isso levou bastante tempo, mas a gente conseguiu. Acho que é importante compartilhar com vocês essa vitória. Sobre capacitação em relação a eventos, a segurança de vacina, a gente tem 2 cursos atualmente disponíveis. Um deles é o de vigilância de ESAV, com ênfase na notificação, na investigação e no uso do ESUS Notifica. Ele é mais básico para quem está iniciando aí o processo de compreensão sobre a segurança das vacinas. E a gente tem um outro recentemente publicado, foi publicado no final do mês passado, que é o curso de capacitação sobre as principais intercorrências e emergências na vacinação. Esse aqui é um curso extremamente importante para quem faz a vacinação na ponta, porque ele vai falar sobre erro de imunização, reações anafiláticas e reações de estresse vacinal. Ele vai dizer o que elas são, ele vai falar também como diferenciá-las, e ele vai explicar também quais condutas eu tenho que ter quando eu estiver diante desse tipo de situação. Em relação ao fomento e projetos parceiros, por exemplo, a gente tem parceria com o Centro de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein, através do PROAD SUS, onde a gente está desenvolvendo esse projeto Gaia. E aqui eu dou destaque para produção de materiais sobre erro de imunização para uma intervenção que será realizada em unidades básicas de saúde. E dou também uma outra ênfase aqui, o curso básico de vacinologia aplicado ao SUS, que também está sendo realizado e vai ser disponibilizado inicialmente para os gestores que trabalham diretamente com imunização, mas posteriormente para a população. Outras pesquisas também que foram fomentadas pelo DECIT e acompanhadas pelo Programa Nacional de Imunização. Hoje a gente tem 10 pesquisas, 2 delas já foram concluídas, que foram as 2 anteriormente mencionadas, mas a gente acompanha aí mais 8. E a gente está trabalhando também com pesquisas relacionadas a ciências neurocomportamentais. Está acontecendo exatamente nesse momento uma avaliação em 2 cidades. Uma cidade que tem uma baixa cobertura de vacinação para HPV, que é Rio Branco, no Acre, que foi exatamente onde aconteceu aqueles casos que eu mencionei, e uma outra cidade que fica em Rondônia, então todas no norte, que tem uma alta cobertura para HPV. E a ideia aqui é entender por que a população de Rondônia aceita bem a vacina da HPV e por que a população de Rio Branco não aceita, e tentar trazer alguma estratégia para melhorar essa situação com base nisso. Além disso, a gente trabalha muito com microplanejamento. Já ouviram falar do microplanejamento? O microplanejamento, a equipe do PNI vai direto no município e convida todos os profissionais de saúde que trabalham com imunização. Naquele momento, a gente tenta entender qual é a realidade local, tenta entender quais são as necessidades da população e tenta entender qual a capacidade que aqueles profissionais têm para poder criar algum tipo de estratégia. E todas as estratégias de vacinação, elas acontecem pensando
exatamente nessas características e gerada e criada pelos próprios profissionais de saúde. Então é algo que é para ser local e direcionado para as pessoas. E uma outra coisa que a gente tem estimulado muito é esse Imuniza SUS. Os profissionais que desenvolvem, por exemplo, atividades para melhorar a cobertura vacinal, que levam ou conseguem captar crianças através de eventos didáticos, eventos mais cativantes, eles ganham um prêmio também nesse projeto, que é um estímulo para que isso continue acontecendo no país. Por fim, né, e não menos importante, eu já falei para vocês sobre o Saúde e Consciência, é onde a gente faz o enfrentamento das desinformações. Então, tudo que a gente identifica, que a gente rastreou, que a gente considerou como importante, a gente responde e publica para que as pessoas tenham conhecimento que aquilo realmente é fake. Com isso, a gente tem conseguido retomar as coberturas vacinais, especialmente aí entre 2022 e 2024, com todas essas estratégias. Não tem sido fácil, eu preciso realmente afirmar para vocês, mas tem sido constante, tem sido intenso, e a gente tem conseguido ali aumentar essas coberturas e a gente espera alcançar essas metas que a gente prevê, ou que a gente espera para os próximos anos. Não teremos perguntas, mas se vocês quiserem questionar sobre alguma coisa, esse é o e-mail da Coordenação Geral de Farmacovigilância, exave.cgpni@saude.gov.br, e vocês podem mandar qualquer questionamento que aí a gente tenta esclarecer para vocês da melhor forma possível. Muito obrigado.